Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a questão da paridade. No caso do oscilador harmônico, nós representamos a energia potencial do oscilador harmônico desta forma. Nós escolhemos o zero de energia potencial coincidindo com o zero do eixo X, e aí nós tínhamos uma energia potencial que tinha paridade par. Sempre que nós tivermos uma energia potencial que tem paridade par, então as funções de ondas estacionárias podem ser escolhidas com paridade bem definida. E eu destaquei isso no caso do oscilador harmônico. Lembre como é que eram as funções de onda dos estados estacionários do oscilador harmônico? Lembra como é que era a forma delas? Psi n de x era um polinômio de grau n, multiplicado por uma exponencial que é essencialmente isso aqui, menos uma constante, não importa aqui qual seja, vezes x quadrado. Essa constante é 1 sobre 2b2, b está definido como sendo os pontos de retorno clássicos para o estado fundamental, não é isso? O que importa aqui é que esses polinômios são polinômios de grau n e são polinômios de paridade bem definida. Esses polinômios têm a seguinte paridade: eles são pares quando n for par e ímpares quando n for ímpar. E tem grau n. Então, como é que é o polinômio associado ao estado fundamental do oscilador harmônico? Lembre que no caso do oscilador harmônico a gente começa a numerar os estados a partir do zero. Lembra disso? E não a partir do 1 como nos outros. Então, no estado n igual a zero é o estado fundamental do oscilador harmônico. Tem que ser um polinômio de grau. Qual é o polinômio de grau zero? É uma constante. Então, esse é moleza. Então, o estado fundamental do oscilador harmônico é uma constante multiplicado por essa exponencial. Isso aqui nós chamamos uma gaussiana. Como é que é o primeiro estado excitado? É um polinômio de grau 1. O polinômio de grau 1 é ax mais b, só que é um polinômio de grau 1 com paridade bem definida. Significa dizer, esse polinômio tem que ser ímpar. E ser ímpar significa que ele troca de sinal quando você troca x por menos x. Então não pode ter o b. Ele só é ax. O segundo estado excitado, ax2 mais bx, a resposta que eu obtive. Mas lembre que ele tem que ser outra vez com paridade bem definida. E agora a paridade dele tem que ser par. Se ele tem que ser par, pode ser ax2 mais bx? Não. O que ele tem que ser? ax2 só? Mais uma constante. Porque a constante é par, não é verdade? Então, com essas informações apenas, você sabe a cara desses polinômios. Da mesma forma como a gente tem essa consideração feita sobre o oscilador, a gente poderia ter feito o mesmo para os outros dois potenciais que nós discutimos aqui. No caso do poço infinito, por exemplo, nós escolhemos modelar o poço infinito por uma energia potencial que era assim. A gente ajustou essa energia potencial de modo que o lado esquerdo desse poço, o lado esquerdo da região no qual a partícula está confinada, coincidisse com x igual a zero. E dessa maneira, a energia potencial com a qual a gente está trabalhando não tem paridade bem definida. A gente poderia ter feito o seguinte: ao invés disso, poderíamos ter escolhido modelar o problema da partícula confinada assim, ó. Observe que é o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema. Nós temos uma partícula confinada dentro de uma região de comprimento A. Só que agora, quando eu represento ela dessa forma, nós ganhamos o fato de que a energia potencial tem paridade bem definida. E, portanto, as soluções estacionárias também podem ser escolhidas com a paridade bem definida. Você já sabe quais são as soluções. As soluções, usando a técnica de representação gráfica que a gente acaba de relembrar, são assim, ó. Olha o estado fundamental como é. Que função vai ser essa daqui? É um cosseno. Você lembra que quando a gente colocou a barreira esquerda no zero, o resultado foi um seno. O seno tem exatamente a mesma cara, só que ele começa no x igual a zero. Em x igual a zero ele vale zero. Um cosseno é um seno transladado. É exatamente o que você está vendo aqui. Tá certo? O primeiro estado excitado, como é que ele vai ser? Vai ser uma coisa assim. Outra vez, olha, a paridade dele é bem definida, tá vendo? O valor dele em menos x é menos o valor dele em x. Então, se a gente escolhe representar a nossa energia potencial de forma que ela tenha uma paridade bem definida, a gente ganha de presente o fato de que os estados estacionários podem também ser escolhidos com essa paridade. Eu comentei com você que o problema do poço finito, e eu repeti hoje,
ele não tem uma solução analítica fechada, só tem solução numérica. Eu vou aqui esboçar como seria essa solução numérica. Esse poço se estende de x igual a 0 até x igual a A. E aí nós podemos escrever a equação de Schrödinger em cada uma das regiões determinadas por essa forma de energia potencial, e a gente já sabe como é que é a cara dessas soluções em cada uma dessas regiões. Vamos relembrar isso. A equação de Schrödinger é: na região interna ao poço U vale 0, então nós temos a equação do oscilador harmônico, a gente sabe quais são as soluções. Na região externa ao poço, U vale U0. E eu estou querendo determinar os estados ligados, portanto, estados que têm energia menor do que o zero. Significa que esse termo aqui, o 0 menos E, é positivo. Nós temos uma solução, uma equação diferencial cuja solução são exponenciais. E a gente sabe que do lado esquerdo, a gente só pode ter uma exponencial que decresça quando x vai para menos infinito. Do lado direito, uma exponencial que decresça quando x vai para mais infinito. Então eu posso escrever a solução assim: quando x é menor do que 0, tem que ser uma exponencial que vá para 0 quando x vai a menos infinito. Então tem que ser, quando x for maior do que a, onde esse alfa é esse valor que está aqui, né? Aqui, na região classicamente permitida, o que nós temos são funções oscilatórias. Que funções são essas? Nessa região isso aqui vale 0, nós temos uma equação do oscilador harmônico. Né? E, portanto, aqui a gente tem a solução geral do problema do oscilador harmônico, e essa solução geral se escreve B cosseno de kx mais C seno de kx, onde K vai ser dado por isso que aqui está. Eu montei aqui as soluções possíveis para o problema do poço infinito. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impor as condições de contorno. A função de onda tem que ser contínua, e a sua derivada também. A continuidade da função de onda impõe que psi de 0 calculado aqui, ó, tenha que ser o mesmo que psi de 0 calculado aqui. Então nós temos uma condição de continuidade em x igual a 0. Temos outra condição de continuidade em x igual a A. Quando eu substituo x por A nesta equação, tem que ter o mesmo valor que quando eu substituo x por A aqui. Neste caso, a derivada da função de onda também tem que ser contínua. Então, além de impor que psi de x igual a 0 menos seja igual a psi de x igual a 0 mais, 0 menos significa o limite à esquerda, 0 mais o limite à direita, psi de x igual a A menos tem que ser igual a psi de x igual a mais, e a mesma coisa com as suas derivadas. Com isso, eu vou ter 4 equações relacionando essas 4 constantes que eu desconheço e a energia. Eu tenho 5 constantes no meio dessa brincadeira. E 4 equações. A quinta é a condição de normalização. Então veja que eu tenho um problema matemático relativamente complicado, porque eu tenho 4 equações, um sistema de 4 equações lineares para resolver. Além disso, eu tenho a condição de normalização. Esse sistema, como eu disse, ele não é analiticamente solúvel. Você tem que resolvê-lo numericamente. Aqui eu não vou me deter na solução numérica desse problema. Apesar disso, a gente consegue obter uma solução aproximada desse problema com muita facilidade. É um truque tão bonito que eu resolvi mostrar para você. E o truque é o seguinte: eu vou obter a solução aproximada para o estado fundamental do poço finito. Como é que é o estado fundamental? A gente sabe como é que é a cara dele, né? Eu vou representá-lo aqui. Ele é uma coisa assim, né? Ele tem um parentesco enorme, ele parece muito com o estado fundamental do poço infinito. Está aqui representado o estado fundamental do poço infinito. Mas ele é um pouco mais largo, né? O estado é um pouco mais largo do que o estado do poço infinito, que tem a mesma largura. Aliás, foi isso que nos autorizou a concluir que a energia do estado fundamental do poço finito era, comparada com a energia do estado fundamental do poço infinito, era maior ou menor? Se o comprimento de onda é maior, então o momento associado a ele, a energia associada a ele é menor. Esse estado aqui
ele se parece com esse, só que ele é mais largo, ele tem um comprimento de onda maior. Mas se o comprimento de onda dele é maior, então a energia associada a ele é menor. A gente concluiu que esse estado tinha uma energia menor do que o estado equivalente num poço infinito de mesma largura. Na verdade, ele pode ser dito, ele tem uma energia parecida com um poço infinito um pouco mais largo do que esse. Não é verdade? Se eu imaginar um poço infinito com uma largura um pouco maior, esse estado aqui fica muito parecido com esse aqui. Então eu vou usar esse raciocínio para estabelecer um mecanismo de obter essa energia de forma aproximada. A pergunta seria, de quanto eu tenho que alargar esse poço para que esse estado fique o mais parecido possível com um estado fundamental de um poço infinito? Significa até onde essa função de onda do lado externo à região classicamente permitida, até onde ela vai de forma significativamente diferente de zero. Ora, mas isso está associado ao decaimento exponencial. Esse decaimento exponencial se dá com essa constante aqui, né? Que tem dimensão de quê, hein? Qual é a dimensão desse alfa que aparece ali naquela exponencial? Inverso de comprimento, exatamente. Porque esse produto tem que ser adimensional. Então, alfa tem a dimensão de inverso de comprimento. Eu poderia escrever esse E elevado a alfa x como sendo E elevado a x sobre um certo comprimento d. Eu uso a letra d para designar uma distância. Na verdade, essa distância é a distância que eu tenho que andar no x para que esse termo exponencial, eu estou falando do x menor que zero, né, decaia para 1 sobre E do seu valor, 1/3 do seu valor inicial. Ele é uma escala de quão rápido essa exponencial decresce. Então eu vou dizer que a energia do estado fundamental do poço finito, ela é parente próxima, ela se assemelha muito à energia do estado fundamental de um poço infinito, que é mais largo do que esse poço, e mais largo de quanto? Mais largo de d para cada lado. Mais largo de 2D, onde D é 1 sobre alfa. Ah, mas a energia do estado fundamental de um poço infinito, ela vale H2 sobre 2m vezes a largura do poço ao quadrado. E a largura do poço agora ficou A mais 2D, ou 2 sobre alfa, ao quadrado. Esse é um truque que o físico usa com muita frequência. Eu começo com uma determinada aproximação e vou refinando essa aproximação. Se eu conseguir fazer isso de forma autoconsistente, eu tenho uma boa aproximação do resultado final. A primeira aproximação que eu vou fazer para o estado fundamental do poço finito é dizer que ela é igual à energia do estado fundamental de um poço infinito que tem a mesma largura. Uma vez que eu tenha essa energia, eu posso substituí-la aqui e obter quem é o valor de alfa. Obtido esse valor de alfa, eu uso esse valor de alfa aqui. E obtenho a próxima aproximação para essa energia. E aí eu comparo essa energia com essa. Bom, uma vez tendo essa energia, eu posso repetir o procedimento. Daqui eu obtenho um novo alfa. Então eu vou chamar esse aqui de alfa 1, esse aqui de alfa 2, que vai ser igual a raiz quadrada, e aqui aparece essa nova aproximação da energia. Esse alfa 2 eu uso para calcular o E3, substituindo aqui o alfa por seu novo valor. E assim por diante, até que em duas passagens sucessivas não haja mais diferença entre os valores calculados. E se a energia, se o zero for suficientemente grande, esse processo converge muito rapidamente